Olá pessoal, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, porque esse ano tem sido um ano de trabalho interno muito intenso, né? Eu estou reformulando uma série de coisas aqui na empresa, também além do doutorado, estou fazendo um curso, processo de formação numa escola de gestão, também para aprimorar as minhas habilidades como gestora. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dos processos de seleção. Então, hoje a minha conversa aqui é destinada aos colegas que estão procurando, estão se candidatando para o processo seletivo de revisor freelancer. Então, eu queria dar algumas dicas, também porque eu, por muito tempo, passei por esse processo, né, de me candidatar a vagas, enviar currículo, passar pelo processo seletivo. E agora eu tô do outro lado, né? Então, como avaliadora desses currículos, como recrutadora, né? E aí eu tenho visto e tenho dado esse feedback para vários de vocês que têm mandado os currículos de vocês por e-mail, mas queria gravar esse vídeo porque são detalhes, muitas vezes, alguns pontos que a gente precisa cuidar e melhorar e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, basicamente é isso, são algumas dicas, é um feedback de certa forma, desse processo seletivo que eu tô fazendo agora. Já fiz em outros momentos e também já detectei esses problemas a serem melhorados nos currículos, na forma como o pessoal muitas vezes se apresenta, mas nunca tive tempo assim de formalizar isso. Eu acho que é importante também para quem está começando na carreira de revisor e quer se candidatar a vagas tanto como freelancer ou quer se candidatar para editoras, enfim. Dentro do trabalho de revisão, né, tem um amplo espectro ainda, né? A gente tem várias especializações dentro da área de revisão de textos. Em relação aos currículos, né, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar, de enfatizar com vocês, embora seja algo bem básico, mas eu recebi um número muito significativo de currículos em que os candidatos colocam a sua formação acadêmica, fiz faculdade, graduação, fiz mestrado, fiz especialização, mas não colocam as datas, não colocam informações maiores quanto a isso. E para quem está fazendo o processo seletivo, isso é muito importante. Então, tudo isso a gente avalia quando pensa num currículo, né? Por exemplo, esse candidato, ele fez a graduação dele no tempo regulamentar, ele fez um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, tem casos em que aparece ali uma graduação que foi feita em 8, 10 anos, então a gente procura investigar melhor por que esse candidato, por exemplo, demorou tanto tempo para fazer sua graduação, ele trancou, ele voltou. Se ele já é formado há muito tempo e depois não fez mais nenhum curso na área, isso também diz sobre o candidato, ou se ele é recém-formado também. Então tudo isso é importante, né, é avaliado por quem está fazendo o processo de recrutamento e muitas vezes não vem sinalizado nos currículos. Vários e vários currículos eu pedi assim para o pessoal submeter o currículo novamente, detalhar, colocando as datas da sua formação. Isso é importante, isso é considerado para quem está fazendo a avaliação do currículo de vocês. Depois também dar ênfase para as experiências que vocês tiveram na área de revisão. Eu sei que muitos de nós acabam tendo muito trabalho informal, né? A gente revisa a dissertação de um amigo, um livro de um conhecido, algo do tipo. Mas se você deseja ser revisor, é um trabalho extra que dá, mas a gente precisa ter um portfólio organizado. Eu mesma fiz isso aqui da empresa esse ano. E é bacana, inclusive, a gente fazer esse processo de levantamento do que nós já revisamos ao longo da nossa trajetória. Por exemplo, aqui da Texto Certo, eu terminei no mês passado o nosso levantamento e eu vi que nesse período, né, desde 2015 para cá, a gente já atendeu mais de 1.000 clientes. Eu tinha, assim, por alto, assim, quantos clientes eu achava que já tinham passado por nós, mas eu não tinha isso quantificado. Inclusive tem agora no nosso site ali nossos números, todas as instituições, todos os tipos de trabalhos que nós já fizemos, as empresas que nós fizemos parceria. Então isso dá trabalho, mas é a sugestão que eu dou para quem está na área, né? Então fazer esse levantamento, pega um final de semana, pega uma semana, tira para isso, né? Pegar, busca no teu e-mail, busca nas tuas pastas quais foram os atendimentos que tu já fizeste, quais foram os clientes que você já atendeu. É importante ter isso anotado e colocar isso no currículo, ou daqui a pouco fazer um portfólio à parte, né, com a lista dos trabalhos que você já revisou, porque senão a gente não tem como saber quem está fazendo o recrutamento e até buscar alguma informação online, enfim, referências maiores para quem está sendo selecionado. Depois também, vários colegas não têm o currículo Lattes. Eu sei que o currículo Lattes muitas vezes não é sugerido em muitas faculdades na graduação, mas também é um importante registro para tanto depois para quem vai ingressar na pós-graduação,
mas também para quem está fazendo recrutamento, né? Porque quando o currículo Lattes diz que esse estudante em algum momento se colocou como pesquisador, ele participou de alguma coisa ou pretende participar, e vários colegas também não têm currículo Lattes, a gente vai buscar, e até isso, né, o currículo Lattes muitas vezes serve de complemento para aquilo que está faltando no currículo vitae, né, que a pessoa nos envia. Então vários colegas, por exemplo, que eu fui analisar os currículos e alguma informação eu fiquei em dúvida e tal, eu fui buscar na plataforma Lattes e encontrei as informações que eu precisava para avaliar aquele currículo. Então, para quem não tem ou para quem está com seu currículo Lattes desatualizado, é muito importante tê-lo atualizado também para processos seletivos. Então, para além daquilo que está no currículo, para além daquilo que está em plataformas como LinkedIn e outros que têm esse perfil profissional, né, é importante também ter o currículo Lattes e tê-lo atualizado. Outro ponto que é bastante importante para a nossa área, embora o curso de letras ele tenha uma formação ampla, e no Brasil a gente tenha várias configurações, né, no curso de graduação. Nós temos os cursos que se dividem entre bacharelado e licenciatura, nós temos graduações que já são mais direcionadas para a linguística, para a literatura, nós temos algumas graduações que já são para revisores e tradutores especificamente, mas de forma geral, e o que eu observo, né, no mercado, inclusive foi o que eu passei na minha formação. Então eu tive a minha graduação em letras, licenciatura, fiz mestrado em linguística, estou fazendo doutorado em linguística, mas para além disso eu fiz vários cursos e vários processos formativos na área de revisão. Então hoje eu sou revisora, mas a minha graduação foi na área da licenciatura. E muitos colegas que estão se candidatando também para a vaga de revisão, e ali a gente pediu, né, é um dos nossos pré-requisitos, que tem experiência com revisão acadêmica. Vários colegas mandam como experiência o trabalho com redação, que é um trabalho diferente e é claro que nos capacita também para o trabalho com texto. Eu mesma por muito tempo fui professora de produção textual, fui banca do Enem, fui banca aqui do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, do Banco Externo de Avaliadores de Redação, e claro que isso também nos capacita para trabalhar com texto, mas não é experiência com revisão, são coisas diferentes, né? A gente também, quando se candidata para vagas de revisão, precisa ter essa clareza, que claro que contribui dizer que você é avaliador do Enem, você é avaliador de algum vestibular, porque, né, até porque tem um processo seletivo para fazer parte dessas bancas, e com certeza sim, demonstra que você é um profissional capacitado, que já trabalha com texto, mas isso por si só não é experiência com texto acadêmico. Então cuidem, porque muitas vezes alguns de vocês estão mandando os currículos e mandam a experiência como corretores de redação, e é um texto totalmente diferente, até a interação com o texto é totalmente diferente, né? O trabalho que a gente faz de correção, de sugestões num trabalho de mestrado, de doutorado, num projeto de alguém que vai se candidatar para um mestrado e para um doutorado, é totalmente diferente do diálogo que a gente tem lá com o estudante de educação básica, ou do estudante que tem que fazer um texto de 20, 30 linhas para o Enem. Não é a mesma coisa, vejam que tem toda uma complexidade que é muito maior, e um conhecimento prévio nosso, inclusive dos gêneros acadêmicos, que é muito maior e diferente, não digo maior, diferente do que o texto da educação básica, né? Então isso também é importante. Então alguns de vocês às vezes estão demonstrando estranheza quando eu coloco essa questão da experiência, mas porque vários vêm com essa experiência de texto escolar ou de texto de preparação para concurso, que não é experiência com texto acadêmico. Então é importante então a gente conseguir diferenciar essas duas naturezas distintas de trabalho com esses tipos de gêneros que não são a mesma coisa. E outra questão também que eu acho que é importante esclarecer para quem, né, pretende entrar nessa área, eu vejo que alguns colegas às vezes reclamam, enfim, mostram estranheza em relação à extensão do teste. Eu já participei de inúmeros testes em editoras, em empresas privadas na área da revisão, na área de correção de redações também, e a grande maioria dos processos pelos quais eu participei pedem um número X de páginas ou um número X, né, de caracteres, ou no caso de redações, geralmente eles mandam um pack para nós de 3, 5 redações para serem corrigidas. E aí eu vejo que alguns candidatos, eu não sei se talvez não estejam familiarizados, já tenham participado de testes antes e consideram que às vezes o teste é grande, ou acham, né, enfim, se sente incomodado com isso, mas, né, por que a gente pede tudo que está sendo solicitado aqui no nosso processo seletivo? Ele tem uma justificativa teórica e também relacionada ao nosso dia a dia de trabalho. O revisor,
além de todo o conhecimento gramatical que ele precisa ter, conhecimento linguístico, conhecimento em relação aos gêneros acadêmicos, ele precisa também ter atenção continuada. Eu já tive muitos revisores que eram muito bons e que tinham ali um amplo conhecimento linguístico, acadêmico, gramatical, linguístico, mas que eu via, por exemplo, se pegava um texto maior, daqui a pouco uma dissertação, uma tese de 100, 120 páginas, tipo, ia bem até o número X de páginas, daqui a pouco dava um apagão, assim, eu brincava, esse aqui, tipo, teve um apagão no meio do texto, assim, daqui a pouco ele errou, não começou a um dado momento a não ver mais os erros, aquilo que precisava ser retificado. Então, por isso, a gente pede um capítulo, que é um capítulo padrão. No meu caso aqui, eu dou uma introdução de uma dissertação, que tem ali 9, 10 páginas para fazer de teste, para ver se a pessoa consegue fazer a leitura dentro de um período padrão, se ela consegue fazer a revisão daquelas 10 páginas, mantendo a mesma qualidade. E isso é importante também para a gente conseguir detectar se esse corretor, esse revisor, perdão, ele vai conseguir fazer o número X de páginas dentro daquele X tempo, que é o que a gente precisa, porque a gente tem uma demanda muito grande de trabalho. Então não adianta eu ter um excelente revisor, mas que demora 2 semanas, 3 semanas para revisar um artigo, aí acaba não funcionando para nós, né, certo? E também ou um revisor que é bom, mas que num número X de páginas, num trabalho mais extenso, não consegue manter a qualidade do seu trabalho, se esquece de detalhes, esquece de algumas coisas que precisam ser padronizadas. Então isso também tem que estar no escopo do nosso trabalho, né? Essa questão de atenção e de anotar, porque todo texto ele vai ter características internas, padronizações internas, tipo, se eu for pensar num conceito que o autor coloca com letra maiúscula e eu tenho que cuidar ao longo do texto isso, né? Se ele tá fazendo a grafia da mesma forma. Então isso faz parte de um olhar mais prolongado, né, ao longo do texto. Então, por isso que a gente pede esse capítulo, né, de revisão teste também para detectar isso, porque muitas vezes em uma página eu não consigo pegar se o revisor ele tem esse olhar assim mais atento em um texto de maior extensão. Então, também isso a gente tem que estar atento, e se a gente quer participar e quer trabalhar nessa área, é algo que a gente precisa fazer, porque como tudo é online, hoje em dia são as ferramentas que a gente tem para conhecer um pouquinho o candidato, né, e conseguir entender como ele trabalha e a qualidade, e avaliar a qualidade do que ele entrega, né? Então, também faz parte. Então, eu sei que tem empresas que pedem, tipo, a revisão de um resumo, revisão de uma página, mas hoje eu sei, com a experiência que eu tenho de já ter, né, recrutado muita gente para revisão, que um revisor me mostrar uma página revisada não me diz na totalidade se o trabalho dele vai ser bom a longo prazo, né? Então, tem que ter uma revisão um pouquinho maior para eu conseguir identificar se ele consegue, de fato, manter essas padronizações, esse olhar atento ao longo de uma revisão de maior extensão, que é o que a gente trabalha na vida real, né? A gente dificilmente recebe trabalhos de 1 página, de 2 páginas, né? A gente tem trabalhos que começam ali, artigos de no mínimo 10 páginas, e aí vai para textos muito maiores, né? Dissertações, teses, livros, projetos, que são mais extensos e exigem de nós uma leitura bastante atenta, né? Muito atenta. E por fim, é bastante importante que nós atentemos para os pré-requisitos que estão listados ali na descrição da vaga. Eu tive vários candidatos, por exemplo, que não são formados em letras, que são de outras áreas, que a gente sabe que são áreas afins, que têm algumas disciplinas em comum, como a área do jornalismo, comunicação social de uma forma geral, vários cursos das áreas das humanas, mas aqui para a empresa a gente pede que sejam formados em letras. Então, infelizmente, não adianta mandar. Eu já tive um caso até de uma jornalista uma vez que respondeu, né, mandou o currículo, eu expliquei, né, e me mandou um texto, brava, tudo mais, mas não adianta, né, é um desgaste que é desnecessário. Então, também cuidar isso, né, quando tem um pré-requisito ali, não adianta mandar, porque quem está recrutando, se botou aquilo como e considera aquilo importante, não vai abrir exceção, entende? E também outros pré-requisitos. Aqui para a empresa, por exemplo, a gente colocou que precisa ser formado em letras. Então, estudantes não serão contemplados, não serão chamados para o processo seletivo, e também precisa ter experiência com texto acadêmico. Então, hoje na empresa a gente trabalha com profissionais dessa forma. Tem outros lugares em que é possível adquirir experiência, vocês podem buscar, volta e meia abre vaga para estágio, ou para outras empresas que pegam graduandos, né? Mas é importante a gente olhar. Aqui no caso da Texto Certo, a gente sempre parte já
de revisores que já são graduados em letras e que já têm alguma experiência com texto acadêmico, e aí a gente faz uma formação interna e vai aprimorando também. A gente tem ali grupo de discussão e volta e meia a gente compartilha alguma dica. E hoje na hierarquia da empresa eu faço o papel de editora, né? Então todas as revisões elas passam por mim na volta e eu dou feedback pros revisores daquilo que precisa ser aperfeiçoado, a gente combina, já tem uma série de combinações e políticas internas, né? O perfil da revisão dá texto certo, o que a gente entrega para os nossos clientes. Mas então era só isso, né? Só para esclarecer, e claro que eu tô dando feedback de modo pessoal para todo mundo que tá passando pelo processo seletivo, mas que é importante cuidar isso, né? Tanto para não ter desgaste, não ter perda de tempo, pra gente também ser mais assertivo, né? Hoje em dia tá todo mundo com muitas vezes com pouco tempo, né? Então é importante a gente pensar em facilitar também essa questão voltando lá quando eu falei do currículo, né? É importante que o nosso currículo já traga de cara aquilo que é importante para aquela vaga, né? Muitos avaliadores, muitos recrutadores não vão ficar catando, procurando, pesquisando coisas sobre nós. A gente tem que facilitar também o processo de contratação, né? Então é importante ter isso de forma bem visibilizada, certo? Então eu queria compartilhar com vocês isso que eu tenho detectado já de outros processos seletivos. Então para quem, né, gosta de trabalhar com revisão, ama trabalhar com texto, é formado na área e quer se dedicar, a gente tem muito mercado, né? Revisão, apesar de ainda ser uma área bastante informal, muitas vezes, né? A gente não tem uma série de regulamentações que outras profissões já têm aqui no Brasil, né? Inclusive até uma diferença em relação à tradução, que já tem parâmetros bem mais estabelecidos do que a revisão, mas ainda assim tem muito mercado, né? E eu acho que cada vez vai ter mais, até pensando, né, nessa área, né, de revisão acadêmica, então de assessoria para quem está na graduação e na pós-graduação. Cada vez mais os estudantes têm precisado de assessoria nessa área, cada vez mais é importante, né, se a gente for pensar em vários parâmetros educacionais nacionais, internacionais, número de publicação, fator de impacto das revistas, o quanto os programas de pós-graduação estão sendo avaliados pela sua publicação, a qualidade das suas publicações. Então a gente tem um amplo mercado aí para explorar na nossa área, mas é importante que nós estejamos então preparados, né, para a gente conseguir exatamente fisgar as melhores oportunidades, certo? Um abraço, até a próxima!